Bom, no Flamengo, o Guerreiro reencontrou os companheiros de elenco. Dá só uma olhada. Após 3 meses longe do ninho do urubu, o peruano está de volta aos treinamentos. O atacante foi recebido pelos companheiros de equipe e já treinou com bola. A gente acompanha até agora nas imagens. Guerreiro ainda está suspenso pela FIFA devido ao doping e só poderá participar de jogos oficiais a partir do dia 3 de maio. Hoje é 21 de março, então falta pouco. Falta pouco. Já foi pior. Contagem regressiva agora para a torcida do Flamengo também. Aliás, ontem eu fiz a conta errada aqui, né? Eu falei 13 de maio, 3 de maio. Então, quando a gente falou aqui, eu falei Chapecoense, não, porque no dia 6 o Flamengo vai jogar contra o Internacional no Campeonato Brasileiro, 6 de maio. Esse sim, pode ser o primeiro jogo após o retorno do Guerreiro, né? O Guerreiro suspenso até o dia 3 de maio. Bom, a gente vai falar muito sobre esse caso ainda aqui no Bom Dia Fox. Olha, daqui a pouquinho você vai conferir uma entrevista exclusiva com o goleiro Diego Alves, hein? E nós separamos um trecho para você. Ele fala sobre seleção brasileira e o retorno ao futebol brasileiro. A minha intenção de voltar para o Brasil, de estar para o Flamengo, a prioridade foi voltar para o Flamengo. Deixar bem claro, porque às vezes tem gente que comenta, não, o Diego voltou para a seleção brasileira é a prioridade. A seleção brasileira é um objetivo, mas o objetivo maior é estar bem no Flamengo e conquistar os objetivos pessoais e com o grupo do Flamengo. Boa, daqui a pouquinho a gente confere mais dessa entrevista exclusiva do goleiro do Flamengo, Diego Alves, aos canais Fox Sports. Bom, reza. Bom, vamos falar do Flamengo agora no Bom Dia Fox, porque a equipe se prepara para um Fla-Flu decisivo e o elenco recebeu um reforço. Por enquanto, só para os treinamentos. Paulo Guerreiro está de volta e o Ricardo Lai estava na cola dele. Se liga só. Repara aí no gesto do Vinícius Júnior. Parece até uma mensagem para o Guerreiro. Coloca aquele meu óculos escuro para ficar bem na foto, vai. O peruano foi o centro das atenções da imprensa e dos jogadores também. A gente ficou lá olhando ele, admirando, ficamos na resenha e é muito importante para o nosso grupo, Paulo. A gente sabe da amizade, do ciclo que ele tem aqui dentro, então isso só acrescenta ainda mais nas vésperas de uma decisão que a gente tem contra o Fluminense na quinta-feira. Guerreiro ficou 135 dias afastado, sem poder treinar aqui no Ninho do Urubu com os colegas. Ainda faltam 45 dias para retornar a jogar numa partida oficial, mas pelo menos no treino acabou o caô. Rodinei foi na linha de fundo, cruzou e de cabeça, Guerreiro fez um dos seus gols no trabalho de finalização. Guerreiro é uma resenha, como todo mundo sabe, desde 2012 eu conheço ele, a gente tem uma amizade muito bacana, sempre trocando mensagens, brincando um com o outro. Ele toda hora saía ali do vestiário, agora já estava zoando comigo. E cara, eu só tenho a dizer que estou muito feliz com essa volta dele. Agora é continuar trabalhando e pensar nos nossos objetivos aí ao longo do ano. A presença do Guerreiro no campo, com os companheiros no primeiro dia da sua volta, chegou até a surpreender. O retorno ao Ninho do Urubu começou no vestiário, cumprimentando os colegas, entre eles o concorrente da vaga de centroavante. Depois, o peruano fez um trabalho à parte, com a preparação física. Quando apareceu no campo, onde estava o restante do elenco, a saudade acabou com empurrões carinhosos no Paquetá. Sempre digo que aqui o ambiente do nosso time é um ambiente de muitos amigos. A gente muitas vezes tá junto, reunido, em aniversários, em festas de criança. Então isso sempre vai ajudar a ter um bom ambiente. Os rubro-negros fazem a contagem regressiva para a volta do Guerreiro. E até os peruanos que estiveram no Ninho do Urubu querem cantar de novo. Acabou, acabou, o Guerreiro já chegou. Acabou, acabou, o Guerreiro já chegou. O de vermelho ali não sabe ainda que ele tá falando, não. Eu tô tentando entender, por isso que eu fiquei olhando aqui, eu tô tentando entender se ele sacou, né, a musiquinha. Acabou, acabou. Não, acabou. Mas, ô, Fábio, 3 de maio termina a suspensão. Ou não. Guerreiro chegou ou não, né? Se tiver o julgamento antes, ele for absolvido. Não, e outra coisa. Pode ser até, pode cair a pena, pode reduzir a pena. 3 possibilidades. 3 possibilidades. Agora, chegou fininho o Guerreiro. Tava trabalhando, tava com seus compromissos promocionais pela seleção peruana, mas fisicamente
vamos lá, se for mesmo 3 de maio, são 45 dias aproximadamente para ele se preparar para estrear. Olha, eu vou dizer o seguinte, me arrisco a dizer o seguinte, se o Flamengo jogasse, precisasse sair daqui a 15, 20 dias, eu acho que ele estaria em condições. Por quê? Qual é o tempo de pré-temporada que se faz no Brasil? Não passa disso, 15, 20 dias. Quando tem esse período que aí os preparadores físicos erguem as mãos para o céu. Ele vindo bem fisicamente, ele não está de inatividade esse tempo todo. 45 dias, olha, o Guerreiro vai entrar voando se ele ficar até o final dessa suspensão de 6 meses, nos 2 últimos jogos da fase de grupos, hein? O Flamengo vai ganhar um baita reforço. Quem vai ter uma sombra vai ser o Guerreiro, porque o Henrique Dourado vai para o banco, né? Você acha que de imediato, porque foi a notícia, o Guerreiro voltou a treinar, apareceu ontem no Ninho do Urubu, as redes sociais, elas ferveram. Sim. E para o torcedor é meio que de imediato. Como é que fica essa situação para o atleta que chegou com essa responsabilidade, o Guerreiro que depois disso tudo já volta a ser titular? Você acha que não tem a dúvida? Tudo depende, Olívia, do período que o Dourado vai estar passando. Hoje o Guerreiro chegaria e assumiria a vaga, porque o Dourado não deslanchou a fazer gols. Ontem a gente não mostrou aqui a arte, que ele fez 4 gols, sendo 3 de pênalti. Então, assim, ele tem que deslanchar. Mas vamos com calma. Quanto tempo o Dourado está no Flamengo? Porque no início a gente comentava aqui que era nítido a falta de entrosamento. Claro. Aquela jogada no olhar de saber onde o Diego vai colocar a bola, o Everton. A diferença física também. Também. Então, mas aí vamos transformar em maio, quando acaba a punição. Aí a gente vai dizer quanto tempo ele já está? 4 meses. Aí já tem que ter uma cobrança em cima dele. Então, se ele tiver o aproveitamento que tem hoje, também em maio, quer dizer, hoje tem tantos jogos com 4 gols, tantos jogos com 8 gols, puxa, é pouco. Então o Guerreiro, voltando, está na disposição, cara de seleção peruana, vai disputar a Copa do Mundo, ídolo da torcida, a torcida adora ele. Tem torcedores que não gostam, normal, não é 100% aprovação. Ele vai ganhar a vaga titular. Agora, Henrique Dourado voando, fazendo gols, totalmente ambientado, entrosado, no olhar aqui com o Diego, aí, o Carpegiani vai chegar. Pô, Guerreiro, espera um pouquinho. Gente, isso pode acontecer. Pode, claro. Eu tô vendo muita gente aí sendo definitivo com relação a Henrique Dourado. Calma, né? O cara foi mal. Realmente, nos últimos jogos ele não foi bem. Mas, quem sabe aí ele possa se... Vai bem amanhã no o futebol dele, exatamente, deslanchar. Eu faço a vocês uma outra pergunta que eu acompanhei na nossa hashtag ontem, Bom Dia Fox terça. Hoje, Bom Dia Fox quarta, tá, gente? Só transmitindo a pergunta. Há possibilidades do torcedor acompanhar em campo Paulo Guerreiro junto com Henrique Dourado? Eu creio que em algumas situações de jogo, né? Assim, num segundo tempo, o jogo tá apertado, quer forçar, o esquema vem com 3 zagueiros, o adversário quer encurralar um pouco esse time adversário para dentro do seu campo de defesa, aí ele pode utilizar, porque não é comum. Se a gente voltar a alguns exemplos, Atlético Mineiro, Prato e Fred jogaram juntos quantas vezes? Né? Se a gente observar, ou depois Rafael Moura e Fred, por exemplo, no próprio Galo, a gente pode olhar outros exemplos em outros clubes. O próprio Flamengo, Guerreiro e Damião, quantas vezes jogaram juntos? Então, assim, em situações de jogo, eu não vejo saindo de início. Um faz sombra pro outro. É uma boa. Sombra pro outro, mas acho que tô com o Fábio. Acho que, dependendo da circunstância, da situação, até mesmo numa partida, por que não? Guerreiro e Dourado juntos. Agora, pode acontecer sim. Essas imagens que a gente está acompanhando, essas fotos que a gente viu nas redes sociais, mostram o quanto ele é querido no grupo. Né? Verdade. Impressionante, Guerreiro. Funcionários, todo mundo, isso é muito bacana. Jogadores, é legal. Para deixar registrado, imagens da TV do Flamengo mostrando os bastidores ontem do reencontro do Paulo Guerreiro com o elenco do Flamengo, com toda a comissão técnica. Olha, ele passou pelos vestiários. Aliás, posso fazer um protesto? Já foi para academia. Eu acho um absurdo essa punição que a FIFA coloca a um atleta de que ele não pode frequentar as dependências nos mesmos horários dos outros jogadores. Isso é um absurdo. Ele não pode jogar, ok, mas treinar no mesmo horário cria uma segunda punição e mexe com o psicológico do atleta, gente. Eu acho que isso precisava ser revisto. Mas a suspensão, quando é imposta pela FIFA, isso é um padrão. Lembra o Suárez na Copa do Mundo? Mas precisava ser revisto isso. Teve que deixar a concentração da seleção uruguaia. Não é simplesmente não jogar. Ele não pode ficar no ambiente. Então, mas eu estou usando esse exemplo, que é o de agora, que a gente está debatendo. Vale a reflexão. Revisão da pena, assim, são 2 penas. Tem razão. Vamos aguardar, hein? Vamos aguardar. A defesa do Guerreiro ainda, né, tenta junto ao CAS, na Suíça, a redução da pena. A gente repete aqui, 3 de maio termina a pena do Guerreiro.
Se for mantida essa data, primeiro jogo do Flamengo após o dia 3 será contra o Internacional no Brasileirão, dia 6. E daria tempo, até a apresentação do Guerreiro na seleção peruana, de defender o Flamengo nos 2 últimos jogos nessa fase de grupos da Libertadores. O Guerreiro está inscrito na Libertadores. E o mais importante ele está fazendo, já está treinando com o elenco. Bom, vamos falar do adversário do Flamengo então, espaço aberto para o Fluminense, porque no tricolor carioca o foco é total na semifinal da Taça Rio. O ano não tem sido assim tão fácil, mas o elenco tem se mantido unido. Daniela Boaventura acompanhou o treino desta terça-feira e traz os detalhes pra gente. O que os jogadores do Fluminense têm para comemorar? Totalmente diferente. Vale a vaga na final. O Fluminense tem a vantagem do empate por ter feito melhor campanha. Aliás, do vencedor desse confronto sairá o mandante da final da Taça Rio para ter as obrigações, enfim, tem uma série de questões a realizar na final do segundo turno. Então, através de sorteio, ficou determinado que era desse jogo que seria o mandante para a final. Mas veja um jogo em que o Flamengo é favorito, não significa que vai vencer e vai ultrapassar o Fluminense. Mas se você fizer um quem é quem, é um time mais equilibrado, tecnicamente superior e que o Carpegiani começa a dar uma cara agora diferente a esse Flamengo. E com peças que a gente esperava que começasse a render e que já estão rendendo. O Diego está bem melhor nessa temporada, nesse momento. O Everton Ribeiro está melhor, o Vinícius Júnior está bem, o Lucas Paquetá está de volta. Enfim, é um quarteto. Ainda tem o Henrique Dourado fazendo gols, né? E ele fez gols já em alguns jogos com a camisa do Flamengo. Está começando a engrenar, conhece bem o Fluminense, conhece bem os zagueiros. Por outro lado, um Abel que montou um sistema defensivo forte, porque ele sabe que é ali que está a grande virtude dele. Formar um ferrolho com Gum, Renato Chaves, que está de volta, apostando nos laterais, em especial no Gilberto, que é um cara muito veloz pelo lado direito, e o Marcos Júnior, que vive um excelente início de temporada. É um duelo equilibrado? Não. Mas significa que o Fluminense já é perdedor amanhã? Também não. Mas é um jogo totalmente diferente. Não vejo uma goleada como foi no jogo de ida de 4-0. Com certeza. E olha aqui, ó, já a gente vai falar também do clássico, hein? Vasco e Botafogo, é o clássico de hoje no Newton Santos. Vamos projetar aí esse duelo. Mas agora a gente volta a falar do Campeonato Paulista.